Provisória. Medida provisória também é espécie normativa que permite que o presidente da República, através da necessidade da urgência, ele crie normas. Então, é um ato monocrático, unipessoal, tá certo? Sem a participação do Legislativo. 60 mais 60 é o prazo de validade da medida provisória. Então você precisa aí ter uma necessidade, ter uma urgência, e aí a medida provisória vai criar um óbice para o processo legislativo, porque eles vão ter que julgar, analisar as medidas provisórias para que elas sejam analisadas, para que se você não faz isso, ela vai trancar o processo legislativo. Então é importante que tenha 60 mais 60 é o prazo, uma tramitação de lei ordinária, os mesmos requisitos, entendeu? Tá certo? E você pode reeditar 60, reedita mais 60, e aí você tem um parecer prévio, passa pelas comissões temáticas do mesmo jeito, passa pelas emendas, tá bom? E aí o parecer opinativo, as comissões mistas, tem toda uma análise, tá certo? E aí a MP chega para o Congresso Nacional, aprova com alteração, aprova sem alteração, não apreciação. Se ela não apreciou, rejeitou. Não apreciou, rejeitou. Ela vai e caduca. Tá? E a rejeição expressa. São as formas que o Congresso Nacional faz com a medida provisória. Bem tranquilo isso, não tem problema nenhum, tá certo? É bem simples. Tá? O importante é que, se ele não analisar, rejeição tácita, tá certo? Não apreciou, rejeição tácita. Se ele quer rejeitar, ele vai e escreve, faz um decreto legislativo e fala que a medida provisória não vai caminhar, tá bom? Ele pode fazer isso expressamente, tá? O importante é que a medida provisória pode prejudicar a segurança jurídica, tá? Então é importante que o Congresso analise e dê segurança jurídica dos efeitos daquela medida provisória, tá bom? Então, claro que é proibido medida provisória de vários assuntos: direito penal, processo civil, nacionalidade, cidadania, partidos políticos, direito eleitoral, plano plurianual, orçamentário. Essa matéria não pode ser analisada com medida provisória. Essa matéria é só medida de projeto de lei, tá? Importante vocês saberem isso, porque vocês não ficarem... Você tem uma série de vedações para as MPs. É urgência e irrelevância no casos específicos que o Poder Executivo tem de administrar o Brasil, administrar o poder... o presidente da República, poderes ao presidente da República, tá bom? Então tem um monte de matérias aí que não podem ser discutidas por medidas provisórias, tá bom? Então você tem assim aí terminou a medida provisória, vamos para o decreto legislativo, que é uma espécie normativa do artigo 59. As competências exclusivas do Congresso Nacional serão materializadas pelo decreto legislativo, tá certo? Então é importante que toda a matéria que é análise do Congresso Nacional é feito através de decreto legislativo, tá bom? Ele exterioriza essas normas através dessa espécie normativa. Até mesmo os tratados internacionais que chegam lá, sobre direitos humanos, ele vai lá e fazer através do decreto legislativo, tá bom? É importante a gente ter esse conhecimento aí, para que você não vacile aí, tá bom? Claro que essa matéria de direitos humanos aí é uma supralegalidade das convenções internacionais, que o quórum vai ser mais específico, entendeu? E aí eles têm uma discussão bastante complexa aí dos internacionalistas, da natureza supraconstitucional dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Tem pessoas que entendem o caráter constitucional, outras pessoas status de lei ordinária. Então é uma discussão doutrinária, mas que... E quase finalizando, as resoluções. Matéria de competência privativa da Câmara e do Senado, algumas de competência do Congresso Nacional, que é uma resolução, tá certo? Os regimentos internos determinam as regras do processo legislativo. E aí, quando for objeto do projeto do Senado Federal unicameralmente, tá certo? Vai ser feito através de resolução, que é uma outra espécie normativa, tá certo? Por exemplo, resolução de alíquotas máximas ou de imposto sobre transmissão causa mortes, resolução. O Senado Federal, por meio de resolução, iniciativa do Presidente da República, um terço de senadores, estabelecerá alíquotas aplicáveis aos IOFs, né? Por exemplo, exportação,
alíquotas mínimas. Então você tem aí várias matérias que são feitas por resoluções. E aí a gente encerra o nosso curso de processo legislativo, só para a gente ter uma noção de como funciona isso no ordenamento jurídico. É simples, tá? Bem simples. Como se exterioriza essas leis e como eles constituem essas leis, dentro da competência privativa de cada órgão, tá certo? Através da emenda à Constituição, através da lei complementar, da lei federal, da resolução, da lei delegada que não existe mais e das medidas provisórias que o presidente utiliza para os seus objetivos mais urgentes e relevantes. Professor Joel aqui, terminando o nosso curso de processo legislativo. Conto com vocês aí na realização de outros cursos. Grande abraço para vocês.